Por que você continua preso a um relacionamento que só te machuca? Você sabe que está infeliz, que aquilo te destrói, que a outra pessoa nunca vai mudar. E mesmo assim permanece. Você tentou ir embora. Prometeu para si mesmo que dessa vez seria diferente, mas algo sempre te puxa de volta. Por que nem mesmo a dor parece ser suficiente para te fazer partir? A resposta não está no outro. Não é que você foi manipulado a ponto de perder o senso. Não é porque ainda ama essa pessoa. Também não é porque as coisas já foram boas um dia e talvez possam voltar a ser. A verdade está no que esse relacionamento ativou dentro de você, no que ele reforça, nas feridas que reabre. Relações tóxicas não são só brigas, mentiras ou controle. Elas tocam em traumas antigos, alimentam o medo de ficar só, reforçam a sede de aprovação. É um ciclo entre esperança e confusão. Você não está preso à pessoa, está preso ao que ela te faz sentir. Por isso, terminar não basta. Mesmo que você se afaste fisicamente, algo em você insiste em voltar, revivendo os bons momentos, justificando os ruins, duvidando se deveria tentar mais uma vez. Porque o problema não é apenas o outro, o problema é o laço psicológico que se formou. Um vínculo tão intenso que distorce sua percepção e faz você aceitar o que jurou nunca tolerar. Mas chega, este vídeo não é para te culpar. Não é para dizer que você é fraco ou sem força de vontade. Pelo contrário, ele existe para te trazer clareza. Porque quando você entende, você recupera o controle. E só com controle você consegue sair. Então preste muita atenção. Se alguma parte de você se sente presa mesmo sabendo que precisa sair, este vídeo é para você. No fim, você vai entender por que esse ciclo se repete, e mais que isso, vai entender como quebrá-lo. Seja muito bem-vindo à nossa odisseia interior. Vamos começar entendendo por que alguns parecem escapar de relações tóxicas sem hesitar, enquanto outros caem nas mesmas armadilhas. A resposta está em como aprendemos a amar. O amor não surge do nada. Ele é moldado, condicionado. E para entender alguém que te fere, é preciso falar sobre algo essencial: o apego. Desde o nascimento, buscamos conexão. E nos primeiros anos de vida, nosso cérebro aprende a associar amor com o jeito que recebemos cuidado. Se crescemos num ambiente de carinho constante e previsível, entendemos que amor é seguro. Mas se o afeto vinha junto com rejeição, frieza, abandono ou abuso, aprendemos algo diferente. Que o amor é instável, imprevisível, algo que se conquista. E aí está o ponto. Se você cresceu assim, onde carinho e dor andavam juntos, sua mente normalizou essa dinâmica. Então, quando alguém te trata bem o tempo todo, isso parece entediante, forçado. Mas quando o carinho vem aos poucos, ora te ama, ora te ignora, seu cérebro reconhece o padrão. Essa é a armadilha emocional. Você não ama apenas a pessoa. Ama o que ela representa. Ela ativa algo antigo em você. Um desejo silencioso de provar que desta vez será diferente. Que agora o amor vai vencer. Que o abandono vai virar aceitação. E isso nos leva ao maior motivo pelo qual sair parece impossível: o medo da perda. Não é que você não sobreviveria sem a pessoa. É que você sente que precisa resolver essa história, provar que é capaz de fazer dar certo. Você sente que precisa convencê-la a te dar o que você sempre quis. Mas aqui vai a verdade. Você não precisa provar nada a ninguém. Esse relacionamento nunca foi um teste sobre sua capacidade de ser amado. O problema não está em você. E a solução também não está no outro. Para se libertar dessa prisão, é preciso enxergar com clareza o que realmente está acontecendo. E isso nos leva ao próximo ponto. Se é o apego emocional que cria essa armadilha, o que exatamente te mantém preso nela? Existe um mecanismo psicológico que age como um vício, e é ele que sustenta o sofrimento. O relacionamento parece, de algum modo, recompensador. Você já reparou que, por mais doloroso que seja o relacionamento, há momentos em que tudo parece perfeito? Momentos raros em que a outra pessoa parece finalmente ser tudo o que você sempre quis? Quando tudo parece, enfim, caminhar para uma mudança real? Você se agarra a esses instantes, revive cada gesto, cada olhar, cada palavra, como se eles fossem a verdadeira essência da relação, e o restante, meros obstáculos. Mas isso não é amor, isso é dependência.
E o que mantém esse vício vivo é um poderoso mecanismo psicológico chamado reforço intermitente. Esse conceito vem dos estudos de Frederick Skinner sobre comportamento. Em seus experimentos com animais, Skinner descobriu que a forma mais eficaz de viciar alguém em um hábito era recompensá-lo de forma imprevisível. Em vez de dar comida toda vez que o rato apertava a alavanca, os cientistas passaram a recompensá-lo apenas de vez em quando, sem padrão fixo. O resultado? Obsessão. Os ratos apertavam a alavanca sem parar, esperando pela próxima recompensa. Agora troque os ratos por seres humanos e a alavanca por seu relacionamento. Funciona da mesma forma. Se a outra pessoa fosse cruel o tempo inteiro, sair seria fácil. Mas ela te oferece pequenas doses aleatórias de afeto. E é isso que te mantém preso. Você continua tentando, sempre esperando a próxima migalha emocional. E o mais cruel de tudo é que esse padrão te reprograma para aceitar menos. No começo, você exigia respeito, cuidado, presença. Mas depois de tanto vai e vem, seu padrão muda. Você passa a aceitar pouco, qualquer sinal de afeto vira esperança. Lá no fundo, você acredita que, se tentar mais, se mudar algo em você, se tiver mais paciência, aquela pessoa voltará a ser quem era no início. Mas essa é a armadilha. Esse relacionamento nunca foi sobre amor. Foi sobre controle. A pessoa tóxica, consciente ou não, entendeu que manter você preso não exige afeto constante. Apenas a dosagem certa entre calor e frieza para manter sua esperança viva. E é por isso que partir dói tanto. Não é só o fim do relacionamento. É o fim da ilusão. É o fim da possibilidade de que, um dia, tudo mude. E aceitar isso é doloroso, mas necessário. Porque enquanto você continuar nesse ciclo, sua identidade vai se diluindo. Você começa a esquecer o que merece. Começa a duvidar de si. Aos poucos, vai sendo condicionado a aceitar menos, esperar menos, ser menos. E o pior, muitas vezes a outra pessoa ainda te convence de que a culpa é sua. Ela te diz que você está exagerando, que nada disso está acontecendo. E se você já se pegou pensando, será que estou ficando louco? Então é hora de entender o que está por trás disso. Projeção. Gaslighting. Manipulação emocional. Armas silenciosas que destroem sua percepção da realidade. Se você já pensou, será que sou o problema? Então você já sentiu o efeito da manipulação. Entre todas, poucas são tão devastadoras quanto o gaslighting. Quando alguém distorce a realidade a ponto de fazer você duvidar dos seus sentimentos, da sua memória, da sua sanidade. É uma técnica de controle poderosa, porque te coloca num estado constante de dúvida. E quanto mais você duvida, menos enxerga o abuso, e mais difícil fica escapar. Veja como isso acontece. Você percebe algo errado, um comportamento estranho, uma mentira. Você confronta, mas ao invés de assumir, a pessoa inverte tudo. Te chama de paranoico, de exagerado, diz que você entende tudo errado, que você é sensível demais, que isso nunca aconteceu. Frases como essas começam a se repetir, e você começa a duvidar de si. Repassa conversas na cabeça, busca provas, tenta lembrar detalhes, mas a cada novo confronto, a realidade parece mais confusa. O que era claro agora é nebuloso, e quanto mais você duvida da sua percepção, mais dependente você se torna da outra pessoa para saber o que é real e o que não é. O gaslighting é só uma das ferramentas. Outra arma poderosa é a projeção. É quando a pessoa joga em você aquilo que ela mesma faz. Se ela mente, acusa você de ser desonesto. Se trai, diz que você é infiel. Se explode, culpa você por provocá-la. E o mais cruel, você começa a acreditar. Você carrega uma culpa que não é sua. Você se responsabiliza por um caos que não criou. Porque esse é o objetivo da manipulação. Não só fugir da responsabilidade, mas te deixar confuso e emocionalmente esgotado. E quando você está cansado, te controlar fica mais fácil. Quando sua autoestima está em ruínas, qualquer migalha de carinho vira ouro. Quando sua percepção foi distorcida, você para de confiar em si mesmo e começa a confiar apenas no outro. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. Se tudo isso já está tão claro, por que você continua aceitando? Se você sabe que está sendo destruído por dentro, por que ainda tem medo de sair? A resposta está em um dos fatores mais poderosos que mantém uma pessoa presa
a um relacionamento tóxico. Medo da solidão e a ilusão de que o amor pode transformar alguém. Já se pegou pensando: e se eu nunca mais encontrar outra pessoa? Ou, e se ninguém mais me amar? Já acreditou que se apenas se esforçasse mais, tivesse paciência ou mudasse algo em si, talvez esse relacionamento desse certo? Esse medo não é tolo. Ele tem raízes profundas. Desde cedo aprendemos que ficar só é ruim. Um sinal de fracasso. A sociedade reforça isso a todo instante. Músicas, filmes, redes sociais. Tudo diz que ser amado é a grande conquista da vida. Como se estar solteiro fosse prova de inadequação. Agora combine esse medo com um relacionamento que destruiu sua autoestima, onde você foi condicionado a crer que ninguém mais te entenderia como essa pessoa entende, que ninguém mais te aceitaria como ela aceita, que ninguém mais te amaria igual. O resultado? Você se convence de que ir embora seria um erro, melhor aguentar a dor do que arriscar o vazio. Mas e se eu te dissesse que o que você sente não é medo da solidão, que na verdade é abstinência emocional? Relações tóxicas criam dependência. Você não está apegado à pessoa real. Está preso à lembrança de quem ela foi no início. Aquele breve momento em que tudo parecia perfeito. Você acredita que com mais paciência, aquela versão vai voltar. Você justifica os abusos como fases, se apega a promessas vazias, palavras doces ditas nos momentos certos, e ignora os comportamentos reais. Isso não é amor. Isso é apego à ilusão da mudança. A verdade é, mudança real não vem porque você ama, nem porque se sacrificou até não sobrar nada. Mudança real só acontece quando há consciência do problema e um desejo autêntico de se transformar. Mas sejamos honestos. Quantas vezes essa pessoa prometeu mudar? Quantas desculpas você ouviu? Quantas vezes acreditou que agora sim seria diferente? Se nada mudou até agora, é porque esse relacionamento nunca foi feito para mudar. E aceitar isso dói. Dói porque é o luto de uma esperança. Dói porque você precisa encarar o vazio deixado por algo que consumiu tanto de você. Dói porque é admitir que investiu tempo, energia e amor em algo que nunca teve futuro. Mas essa dor é temporária. A dor de continuar é que se torna crônica. Só que sair de uma relação tóxica não é só decidir ir embora. Se fosse simples, você já teria feito. Para sair de verdade, é preciso quebrar o vínculo emocional, reprogramar a mente, reconstruir sua identidade. E é sobre isso que falaremos agora: como romper o ciclo e começar o processo de desintoxicação emocional. Porque mesmo sabendo que esse relacionamento está te matando por dentro, ainda existe uma voz que sussurra: e se eu estiver cometendo um erro? E se eu nunca mais sentir algo assim? Isso acontece porque sair de uma relação tóxica não é uma escolha racional. Não basta saber que faz mal. É preciso mudar a forma como seu cérebro associa amor, validação e até sua própria identidade. Você precisa passar por um processo profundo de desintoxicação. Sim, desintoxicação. Porque esse relacionamento funcionava como uma droga. Cada dose de afeto era um reforço. Cada esperança, um estímulo. Agora, como todo vício, é preciso cortar esse ciclo para recuperar sua liberdade. Mas como? Como romper esse laço que parece impossível de quebrar? O primeiro passo: ruptura total com a pessoa. Contato zero. Se você quer se curar de verdade, não pode manter nenhum contato. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhuma amizade com ela. Qualquer interação reativa o condicionamento e te arrasta de volta para o ciclo. Você pode pensar: e se ele mudar? E se perceber o que perdeu? Mas a verdade é, se essa pessoa fosse capaz de mudar, já teria mudado. Se realmente te valorizasse, não teria te levado a esse ponto. O que ela sente não é arrependimento. É medo de perder o controle sobre você. E talvez você diga: só quero um encerramento. Mas você não precisa disso. Porque o que você chama de encerramento é apenas uma desculpa para ficar mais um pouco. Então pare. Corte tudo. Bloqueie, exclua, suma das redes sociais. Não aceite migalhas. Prepare-se. Porque quando fizer isso, a abstinência emocional vai vir com força. Segundo passo: suportar a abstinência sem recaídas. Nos primeiros dias, você sentirá um vazio. Seu cérebro foi condicionado a buscar essa pessoa como fonte de alívio. A ausência dela vai doer. Vai parecer insuportável.
Mas entenda, isso não é saudade. É abstinência. O problema é que, mesmo quando você decide ir embora, o seu cérebro tentará te convencer a voltar. Não de forma lógica, não com argumentos racionais, mas com lembranças distorcidas, com flashes dos poucos momentos bons, aqueles dias em que tudo parecia funcionar. Você começará a esquecer o quanto sofreu, minimizará as palavras que te feriram, apagará os silêncios que te esmagaram. E quando menos esperar, vai ouvir aquela voz. Talvez eu tenha exagerado. Talvez eu não tenha sido tão paciente quanto deveria. E se dessa vez for diferente? É o vício tentando te puxar de volta. Relacionamentos tóxicos criam laços baseados em reforços imprevisíveis, em pequenas doses de afeto misturadas com dor. É esse vai e vem que te condiciona a ficar. E quando você tenta sair, seu cérebro grita, não por amor, mas por alívio. Alívio de uma tensão que ele aprendeu a interpretar como apego. A melhor forma de atravessar esse momento não é lutar contra ele, mas redirecioná-lo. Substitua o padrão antigo por um novo. Preencha o vazio com novas rotinas. Não espere sentir vontade. Haja apesar da dor. Mova o corpo. Faça exercícios. Caminhe sob o sol. Leia algo que nutra a sua alma. Retome hobbies antigos. Cerque-se de pessoas que te fazem bem. E, acima de tudo, não romantize o passado. Quando aquela nostalgia seletiva bater, e ela vai bater, não se entregue. Pegue papel e caneta. Faça uma lista. Detalhe tudo o que essa pessoa fez para te ferir. Escreva como você se sentia, como sua energia era sugada, como você se perdeu. E toda vez que a vontade de voltar aparecer, releia essa lista. Lembre-se, você não sente falta da pessoa. Você sente falta da ideia que criou sobre ela. Passo 3. Reconstrua sua identidade. Relacionamentos tóxicos destroem lentamente sua autoestima. Você se acostuma a se ver através dos olhos do outro. Você foi ensinado a acreditar que não era suficiente, que precisava se esforçar constantemente para ser digno de amor, que precisava mudar quem você é para ser aceito. Mas agora é hora de se reprogramar. É hora de voltar à sua essência. Pergunte a si mesmo: quem eu era antes desse relacionamento? O que eu gostava de fazer? O que me fazia sentir vivo? O que eu abandonei para tentar me encaixar? Recuperar-se significa redescobrir o que te move. Significa resgatar sua voz, seus desejos, sua liberdade. Você não precisa de um relacionamento para ser completo. Essa ideia foi plantada por uma sociedade que lucra com a sua insegurança e que se alimenta da sua dependência emocional. Mas a verdade, e talvez a mais difícil de aceitar, é esta. O único amor que pode te curar é o amor próprio. Deixar um relacionamento tóxico não é o fim. É o começo de algo muito maior, muito mais verdadeiro. É o começo da sua libertação. A libertação acontece quando, finalmente, você escolhe a si mesmo. Quando chega aquele momento silencioso, às vezes no meio da madrugada, em que você se olha no espelho e precisa decidir: vou continuar me destruindo por um amor que nunca foi real? Ou vou escolher a mim, mesmo que doa? Porque no fim das contas, não importa o que a outra pessoa sente, não importa o que ela prometeu, não importa quantas vezes ela disse que ia mudar. O que importa é o que você aceita para sua vida. Mas agora você sabe, agora você vê, agora você tem uma escolha. E eu preciso ser honesto com você. Ninguém vai te salvar. Não haverá um sinal mágico. Não virá uma resposta divina que vai quebrar esse ciclo por você. Ou você toma a decisão, ou repete o padrão. E repete. Esse é o destino de quem permanece num relacionamento tóxico. Esgotamento emocional profundo, alienação da própria identidade, perda completa da capacidade de decidir por si. Você deixa de saber quem é, o que quer, o que merece. Se reduz a um papel secundário na vida de outra pessoa. Uma vida que, aos poucos, vai deixando de ser sua. Mas ainda não é tarde. Pare. Escolha sair. Quebre o ciclo. Reconstrua-se. E não ache que isso será fácil. Na verdade, os primeiros dias serão os mais duros. Você vai sentir saudade. Vai querer voltar. Vai duvidar da sua decisão. Mas se você resistir, algo começa a mudar. A névoa vai aos poucos se dissipando. Sua mente vai clareando. Você começa a enxergar que aquilo nunca foi amor. Foi controle.
Foi carência disfarçada de conexão. Foi dor travestida de paixão. E então, um dia, sem alarde, sem data marcada, você vai acordar e perceber que finalmente está livre. Mas para chegar lá, você precisa dar o primeiro passo. Você precisa escolher. E você precisa escolher agora. E agora que chegou até aqui, eu quero saber: o que mais te tocou neste vídeo? Qual parte acendeu uma luz onde antes havia confusão? Deixe nos comentários. Sua história, sua dor, sua superação podem ajudar alguém que está passando exatamente pelo que você passou. E mais importante ainda, continue assistindo. Se você sentiu tudo isso aqui, então você precisa ver o que vem agora. O próximo vídeo é essencial para sua cura. Nele te apresento porque você tem que parar de estar sempre disponível. Acredite, você não pode parar agora.